Fala aí pessoal, o Trader na Real na área, mais um dia aqui com vocês. Hoje eu venho trazer mais um tema importante para você que está no mercado financeiro e gosta de saber das coisas como elas realmente são. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você se recorda como foi implementado o uso do RLP pelas corretoras aqui no nosso país? Pois bem, se você não lembra, eu vou lembrar você. Se você não conhece, eu vou trazer ao seu conhecimento. Em 2019, a XP ela foi descoberta fazendo uma fraude, uma irregularidade, uma coisa ilegal com os seus clientes. Ela atuava na contraparte. Ela tinha desenvolvido um algoritmo e utilizava sem o conhecimento e sem o consentimento de ninguém. Ou seja, ela ganhava com a sua perda, ou ela ganhava mais com a sua perda. E isso, de acordo com as apurações e com as matérias da época, gerou um lucro de mais de 100 milhões de reais para a XP Corretora. Ao final de tudo, ela foi condenada a pagar uma multa de 10 milhões de reais. Ou seja, ela obteve 100 milhões de lucro e pagou 10 milhões de multa. Após ter sido feito isso, a gente já começa a entender que a corretora ela lucra em cima das suas ordens e por isso ela te dá a corretagem zero. Como sempre, não existe almoço grátis, é óbvio, mas ela vai lucrar mais ainda se você perder. E aí vem a minha crítica sobre o conteúdo que é despejado e é jogado na internet. Será que essas corretoras têm interesse que você ganhe? Aí fica para sua reflexão, tá? Bom, segundo, depois de ter sido descoberta essa fraude, foi levada ao mercado financeiro como um todo por meio da B3, por meio de consulta pública, sobre a utilização ou não do RLP e de que forma isso deveria ser feito, né? Curiosamente, para sua surpresa, foram perguntadas a 23 corretoras se elas concordavam ou não. 20 das 23 foram a favor da implementação do uso da RLP, sobre o argumento de que seria bom para você, tá bom? A Ancord, que é a Associação das Corretoras, também foi favorável, era de se esperar. E quem foi contra? E aí você vai entender qual a sua posição nessa briga. As pessoas ou os institucionais que utilizam os HFTs, os robôs de alta frequência. Então, a briga do RLP, na verdade, ele está lá. Quem vai ficar com o seu lucro? São os HFTs ou é a corretora? Porque basicamente os dois eles se valem do lucro sobre as suas perdas, né? Obviamente não é só você perdendo, mas você é uma parcela importante das pessoas que vai fornecer dinheiro para as pessoas que estão ganhando, que em sua maioria são institucionais. Bom, lá foram levados alguns argumentos e aqui você vai entender exatamente isso que eu estou falando. Quais foram os argumentos contrários à adesão ao RLP? As pessoas lá, os institucionais dos HFTs, disseram que eles preferem, basicamente foi isso, eles preferem pessoas menos informadas operando no mercado financeiro. E colocar as corretoras nessa jogada, para eles poderia diminuir tanto o spread como o lucro, enfim, até para os market makers, que são os formadores de mercado, são as pessoas que são contratadas para fornecer liquidez em determinados ativos ou para a bolsa como um todo, isso poderia piorar a vida deles. E as corretoras, obviamente, foram a favor sobre a alegação de que seria muito bom para o cliente de varejo, para a pessoa física, ter uma liquidez maior e eles estariam dispostos a se sacrificar para conceder a você esse benefício. Então, vamos lá. Os HFTs querem pegar seu dinheiro, as corretoras também querem o seu dinheiro e você está aqui no meio sem saber o que fazer. Bom, lá no processo da XP, havia um algoritmo fraudulento, viciado, que ele agia para favorecer a corretora e você não sabia disso e você utilizava. Pois bem, como que eu vou saber hoje se esse mesmo algoritmo ainda não é utilizado? Qual é o meio de fiscalização e de transparência sobre esse provedor de liquidez? Como que eu vou saber se eu estou sendo beneficiado ou prejudicado? Por exemplo, eu trouxe vídeos aqui de dias atrás sobre um atraso na entrega das informações, um atraso grotesco, tá? Diga-se de passagem, por parte da XP na plataforma. E pesquisando na internet eu achei uma matéria e um processo de 2022 que fala o seguinte:
foi aberto um processo contra a XP por conta de instabilidade na plataforma, atraso nas ordens, tanto abertura, fechamento e diversos problemas. Sabe o que aconteceu? A XP ela se prontificou a fazer um acordo no qual ela pagava 5 milhões de reais para a CVM para que a apuração fosse encerrada. Ou seja, ela estava basicamente assumindo a culpa e não queria que mexesse mais com isso. Por que não? Quem está disposto a pagar uma multa de 5 milhões se eles estivessem corretos? Isso aí fica para sua reflexão também, para você colocar na sua cabeça e refletir. Ou seja, quem está ganhando com a RLP? Eu sei que muitas pessoas já me perguntaram se eu utilizava, e eu falei sim, uso o RLP sem o menor problema, sem a menor preocupação. Porque acaba que nós ficamos como reféns do RLP ou da corretagem. A adesão ao RLP te permite operar mais contratos. Enquanto que quando você vai pagar a corretagem varia aí de 60 centavos até 95, R$1, dependendo da sua corretora, mas te limita. Obviamente você não vai operar 1000 contratos sem ter o RLP ativo, porque você vai pagar uma corretagem extremamente alta e precisa ter um lucro muito alto para poder compensar. Então você aí está refém do RLP e você não tem mecanismos de controle, você não tem como saber se os atrasos nas suas ordens, os stops pulados ou qualquer problema que a sua corretora venha a ter, pode ser por conta da adesão ao RLP. Eu vou falar uma coisa pessoal minha. Desde o dia 27, se eu não me engano, eu parei de utilizar o RLP. Eu não tive mais nenhum atraso e eu estou verificando isso tudo, observando todos os pontos para poder trazer uma posição pessoal minha definitiva para vocês depois. Isso é interessante? Para mim para a corretora talvez não seja, porque eu girava aqui 1000 contratos, 800 contratos, 700 contratos em um dia e agora eu não vou poder, obviamente, e nem vou querer girar essa quantidade toda de contratos. Eu vou girar ali 20, 30, 50 contratos quando muito, porque eu tenho que pagar uma corretagem, então obviamente eu tenho que me preocupar com a quantidade. Bom, voltando aos argumentos lá, os prós e contras. Quem falava a favor dizia que isso seria benefício para a pessoa física, que ganharia uma liquidez maior. Porém, as pessoas que eram contra essa consulta pública afirmaram que a liquidez não teria alteração, ela só mudaria para onde o lucro estaria indo. Ou seja, a liquidez ela sempre teve. Então, esse negócio de provedor de liquidez, segundo eles, era uma preocupação porque não traria uma nova liquidez ao mercado. Retiraria dos market makers, que são os formadores de mercado, e passaria para as corretoras. Nos Estados Unidos, eu li um estudo aqui que fala que uma das corretoras lá que foi analisada, cerca de 75 a 80% do lucro dela vem de um mecanismo que é muito semelhante, muito similar ao RLP que nós utilizamos aqui, tá? Então daí você tira, as corretoras elas têm ganhado muito, mas muito dinheiro com base no RLP. E aí querem me convencer que o RLP é bom. Eu sei que não tem almoço grátis. Cabe a você avaliar todos esses fatores aí, a saber, a recordar. Começou como algo ilícito, feito de forma ilegal e irregular, onde a corretora XP teve que pagar uma multa. Depois, todas as corretoras, basicamente quase todas foram a favor. A Associação de Corretoras foi a favor e os HFTs foram contra. Você não foi perguntado se você acharia isso bom ou não, porque a sua opinião não interessa. E de acordo com o estudo mais recente, com as estatísticas mais recentes que a B3 divulgou, e eu vou colocar aqui para você, 68% das pessoas perdem em um mês fazendo day trade. Em comparação com outras modalidades, que chegaria na média de 50%, 48% a 50%, aqui é 68% de perda. E eu falo isso não é para te desmotivar de fazer o day trade. Você não tem que entender, tá falando mal do day trade, sai do day trade. Não, eu tô falando isso para você, para que você entre em um mercado sabendo dos riscos e aonde você está pisando. Porque a maioria das pessoas te vende um mundo de ilusão que não é verdade. Nós somos reféns de HFTs, são robôs de alta frequência, reféns de corretoras, reféns de plataformas, ou seja, é
Eu é você contra tudo e contra todos. E eu volto lá ao tema. Você acha que simplesmente você aprendendo ali um ombro, cabeça, ombro, um topo duplo, você vai conseguir vencer essa máquina, esse sistema todo que está contra você? E muita gente não entende quando eu faço a crítica a grandes influenciadores que são patrocinados sim por corretoras grandes, estão em eventos de plataforma, mesmo devendo o mundo, com nome negativo na B3. Cheio de problema de manipulação, de mentira, utilizando 5 contas, fazendo head e um monte de coisa, só para mostrar um resultado positivo para você e te vender alguma coisa. Mais uma informação, o lucro mediano de cada pessoa por mês, de acordo com a B3, está aí na média de R$110. O mediano. O que é o mediano? Mediano não é a média. Aprenda a diferenciar isso aqui. Ó. Mediano é aqui. Se eu tenho 1, 10 e 10 mil, o meu valor mediano vai ser o 10, que é o valor central, independente do valor que esteja acima ou abaixo. Se fosse a média, eu somaria os 3, 10 mil, mais 10, mais 1 e dividiria por 3, que daria um valor muito mais alto. Em comparação, o valor mediano das perdas é aproximadamente R$ 224, R$ 225. Tá aí no estudo aí, tá bom? Você pode dar uma olhadinha lá no site da B3, tem todas essas informações. Ou seja, só no valor mediano você tem uma perda 2 vezes maior. E aí eu te pergunto, por que mostrar o valor mediano e não o valor médio? Porque provavelmente você se assustaria com o valor médio das perdas que as pessoas físicas elas têm no mercado financeiro. Porque certamente não vai ser só 2 vezes maior do que os dias de ganho, conforme é na mediana, que eu já te expliquei, e é diferente da média. Aí você pensa, então ninguém ganhou mais de R$100. Não, aí é um pensamento burro seu. Você tem que entender o seguinte, o preço mediano foi de R$100 e poucos, R$110 aproximadamente. Mas não quer dizer que uma pessoa não possa ter ganhado 20 mil, 30 mil em um mês, 10 mil em um mês. E eu acredito que isso é possível. Eu não acredito de maneira nenhuma e ninguém nunca conseguiu comprovar até hoje que pessoas ganham acima de R$100 mil por dia, que operam lá 1.500 contratos, 1.000 contratos. Ninguém até hoje comprovou e eu tenho certeza que não vai comprovar de forma eficaz isso para ninguém, porque não existe essa loucura de operar 1.500 contratos você como pessoa física em uma entrada de uma só vez. Para você operar 1.500 contratos tem que ter no mínimo, para você não ser um suicida, R$1 milhão disponível para operar só em renda variável. E quem tem R$1 milhão hoje para operar, ele não vai operar R$1 milhão em renda variável, que é o local mais arriscado, aonde 68% das pessoas perdem dinheiro em um mês. Se você colocar isso em 3 meses, em 6 meses, esses números eles só aumentam e chegam lá ao final do ano com 89%, 90%, dependendo da pesquisa que você for pesquisar, que você for analisar, que você for trazer informações. Então, assim, eu quero que você reflita sobre todo o conteúdo que eu trouxe para você. Cara, dá uma analisada e pense, isso daqui é para mim? Se eu tenho que estudar, eu tenho que aprender o quê? Eu aprender uma figurinha de um cavalo de cabeça para baixo vai me fazer ganhar dinheiro? E é só isso? Não, é muito além do que isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Conteúdo de hoje, mais para reflexão e para conhecimento de todos. Um abraço. Eu estou um pouco sumido aí porque eu estou mexendo com uma pequena reforma aqui em casa, então acaba que eu fico meio sem tempo para gravar. Hoje, como é feriado, eu consegui gravar, não está tendo barulho, não está tendo muita bagunça aqui. E é isso aí. Qualquer coisa, deixe seus comentários, deixe as suas mensagens, manda um e-mail ou acompanhe os próximos vídeos aí, beleza? Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima.